capítulo do PISA que trata dessas políticas que a Paula explicou foi traduzido com exclusividade para esse seminário e está dentro do fichário de vocês disponível. É só um resumo do capítulo, mas ele está disponível para vocês. Agora a gente vai abrir para 2 ou 3 perguntas até às 19 horas. Quem tiver interesse em fazer alguma pergunta para a Paula, as recepcionistas, ou para a Ilona, as recepcionistas estão com o microfone, é só levantar a mão. Aqui. Alô? Oi, Paula. Eu sou da cidade de Ourinhos, Paulo também. E Paula, quando você colocou da importância, né, da gente recolher as expectativas dos professores em relação aos alunos, dos alunos em relação aos professores, né? Existe alguma experiência, ou vocês observaram, da expectativa dos professores em relação aos próprios professores e dos alunos em relação aos próprios alunos? Porque eu sinto na minha cidade que o maior problema é esse. Os alunos até sabem a expectativa do professor em relação a eles, mas tem muito mais dificuldade dele em relação aos colegas e os professores deles em relação aos próprios colegas também. Vocês viram alguma coisa nessa linha? Então, eu acho que se a gente fizer simplesmente a pergunta, né, qual é a expectativa que os professores têm com relação ao desempenho dos seus alunos, provavelmente a gente vai encontrar, olha, a gente já sabe, né, não tem no começo do ano aquela, isso daqui vai repetir, isso aqui não tem chance, abriu já, a professora já dividiu quem passa, quem não passa, né? Então, o que a gente está dizendo é o seguinte, a partir do momento que o sistema constrói um conjunto de expectativas, né, por que nós estamos aqui, o que nós queremos, e tenta monitorar o cumprimento dessas expectativas, ela deixa de ser alguma coisa subjetiva, ela passa a ser uma coisa objetiva. Nós estamos aqui para aprender. Aprender significa todo mundo tem que estar na aula 1 minuto antes de bater sinal. Todo mundo é professor e aluno. Mas por que você tem que estar na aula 1 minuto? Não é porque você é chato, não. É porque estamos aqui para aprender. Isso. É uma mudança de cultura. Na minha opinião, é a coisa mais difícil de se fazer num sistema educacional. É mudar a cultura. É mudar a cultura escolar. E eu acho que é a tarefa mais inglória, porque não aparece, né? Você está lá na formiguinha, não é algo que seu prefeito provavelmente não vai achar muito bacana. Porque é um trabalho que provavelmente você não vai colher o fruto tão rapidamente. Mas essa, sem dúvida, a gente tem uma experiência, que inclusive está no site, de uma escola que chama Brockton. A apresentação dessa escola está no site da Fundação Lehman. Uma escola muito grande nos Estados Unidos, que conseguiu reverter a cultura escolar a partir de um trabalho de mobilização junto aos professores. Quer dizer, não dependeu da Secretaria de Educação, ela teve apoio, mas foi uma decisão do conjunto de professores. Então, eles se juntaram e falaram assim, olha, gente, não dá mais. Nós vamos mudar como? Escolheram uma prioridade, que era a leitura, e focaram o trabalho naquilo. E conseguiram um grupo de professores determinados a fazer a mudança, mesmo contra, muitas vezes, alguns professores, alguns alunos, porque, obviamente, fazer a mudança não é fácil, porque de um dia para o outro você vai dizer, muitas vezes você também tem que mudar, né? Porque se você põe a expectativa alta, a gente também tem que chegar 1 minuto antes do sinal bater, não só esperar que o aluno chegue. Boa tarde, quase boa noite. Meu nome é Regiane, eu sou da cidade de Porto Feliz. E eu gostaria de saber se, por acaso, vocês têm mantido contato e tido uma resposta
das nossas universidades e faculdades quanto à formação dos nossos futuros professores. Eles têm recebido essas informações, eles estão trabalhando com isso na formação dos nossos futuros professores, porque fica parecendo que, de repente, só nós que estamos já nesse momento é que temos essa responsabilidade. Eu gostaria muito, me preocupa e me deixa curiosa essa formação futura. Eu vou responder aqui, já adiantando um projeto que a gente já está trabalhando e que a gente vai lançar em breve. Está aqui o representante da IMB Morumbi e o Positivo estão trabalhando com a gente. Por enquanto, essas duas universidades, a gente quer trazer mais gente, chama Novos Mestres do Brasil. A gente viu tanta coisa interessante nas visitas ao Chile, a Portugal, ao Canadá, e a gente foi para a Universidade de Stanford, na Califórnia, conhecer o que parece ser o melhor curso de formação de professores do mundo, e se não é do mundo, o melhor está entre os melhores. E a gente está preparando um material para trazer para vocês e trazer exatamente para as universidades também. Então, essa é uma preocupação óbvia, fundamental, né? Não dá para trabalhar sem o pessoal que faz a formação dos professores, mas ainda a gente não tem esse material pronto, mas a gente já tem uma boa pista de como se faz para a gente ter os melhores professores. Basicamente, vocês vão ver também na minha apresentação, mas a resposta está, quando você tem o currículo, é você aprender a fazer perguntas difíceis. Eu acho que se fosse o mínimo denominador comum do problema da formação dos professores, lógico que eles têm que ter todo o currículo. Parte-se do princípio que o professor conhece o currículo, conhece a matéria que ele vai dar. Isso é um dado, não é? E aí, a gente partindo disso, se a gente for resumir, é aprender a tirar o máximo dos alunos. Eu tenho uma curiosidade aqui. Quem já leu o livro do Lemov? Vocês todos receberam, mas quem leu, levanta a mão, por favor. Muito pouca gente. Mas vocês trouxeram? Tá, então tá bom. Então a gente vai conseguir trabalhar um pouquinho aqui na minha apresentação sobre isso, mas sim, nossa secretária de Porto Feliz, é uma preocupação e a gente já está trabalhando nisso. Queria só complementar uma coisa que a Ilona falou. Se é difícil mudar a cultura, né, de uma escola, também é muito difícil a gente mudar a cultura das universidades, né? E a formação de professores no Brasil, ela está muito dissociada da prática da sala de aula, né? Então, obviamente que seria interessante que o complemento de tudo isso que eu falei aqui fosse que a gente tivesse uma formação de professores que preparasse os professores para esse tipo de ensino que nós estamos falando. Mas, infelizmente, não é assim, é uma profissão desvalorizada, os cursos... Enfim, nós temos uma série de problemas que, inclusive, dificultam, né, da gente trazer um modelo de excelência para o Brasil, o fato de que, por exemplo, os professores não têm tempo para fazer estágio, né? Então, se você imagina que, para eu conseguir chegar nessa escola ideal, não dá para imaginar que o professor vai para a sala de aula sem nunca ter passado por ela. É como imaginar que um médico vai operar sem ter passado... Ninguém diria isso na formação do médico, né? Mas a gente admite isso na formação de professores. Então, é uma mudança muito mais difícil. A gente tem que fazer as duas coisas ao mesmo tempo. É trocar o pneu com o carro andando, né? Então, vocês são o carro andando, a gente tem que conseguir fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Meu nome é Fátima, sou educativa. Como você colocou que gostaria de uma interação, eu vi a pergunta do Paulo, de Ourinhos, perguntando das expectativas de aprendizagem, se havia algum município com alguma experiência, e a pergunta de Porto Feliz com relação à formação inicial. Além de secretária da Educação do município educativo, eu sou coordenadora do curso de Pedagogia na Universidade de São Francisco, na mesma cidade. Então, quanto às expectativas de aprendizagem, nesses últimos 2 anos que eu estou à frente da Secretaria de Educação, nós construímos, junto com os professores, o conjunto de expectativas e temos feito avaliações sistemáticas para fazer esse
esse acompanhamento. E os HTPCs são também oportunidades para revermos o documento e planejarmos as atividades para, num outro momento, retomarmos. Então, é uma forma de trabalhar com o controle de padrões, como vocês bem vêm colocando esses anos, mas de uma forma com participação, com diálogo dos atores que estão em sala de aula. Até parabenizo pela palestra e pela flexibilidade que esse ano parece que está mais presente. Em relação à formação inicial de professores, há experiências interessantes sim no nosso país. O PIBID, Programa de Iniciação à Docência, não sei se alguém conhece, nós temos lá no curso de Pedagogia, então os alunos que são os estudantes participam na escola de verdade, fazendo a relação teoria e prática. Há um currículo sim, muito sério, de acordo com as leis curriculares nacionais, e os estudantes vão à escola pública, tem um tutor, que é um professor da escola municipal, no caso recebe uma bolsa auxílio de R$750 por mês, para ser esse professor mais experiente que vai trocar com esse aluno que está começando a sua experiência. O aluno, por sua vez, da pedagogia, recebe R$450 por mês para fazer esse trabalho. Então, há uma relação forte entre o que está sendo estudado na universidade, porque tem os supervisores da universidade que acompanham esse trabalho, com reuniões sistemáticas, e a troca, o diálogo com quem está fazendo a educação na escola. Então, eu só quis compartilhar, socializar, que há experiências sim, que nós podemos, claro, aprimorar sempre na direção de uma educação de qualidade. Há muito para a gente percorrer, até em função de tudo que foi colocado aqui. Muito obrigada. Oi, eu sou Dirce Malheiros, de Águas da Prata. Paula, você concluiu a tua fala me dizendo que a tua intenção era estar me entregando instrumentos para eu conseguir desenvolver meu trabalho lá no meu município. Daí eu empaquei. Não, é Olha o seminário. Só. É, o seminário. Olha só, em Águas da Prata, eu tenho uma grande quantidade de professores titulares de cargo. Lá no teu item 4, você dizia que a qualidade é mais importante que a quantidade do gasto em educação. Será que eu errei? O que é mais legal? Reduzir o número de alunos em sala de aula, para que o professor consiga fazer um trabalho equitativo, ou melhorar realmente o salário desses professores que eu já tenho e superlotar as salas. Eu fiquei com dúvida. Então, o que o PISA mostra, o resultado do PISA, é que é melhor você aumentar o salário do professor, se você puder tomar uma decisão com relação a esse recurso que você tem. Tá? Inclusive, o Brasil, ele não tem, com respeito aos outros países que ele é comparado no PISA, ele não tem uma média de alunos por sala muito alta. Então, o que eu acredito que acontece? Eu não estou dizendo que não é verdade, que é difícil para esse professor, nessa cultura escolar, trabalhar com o número de alunos que ele trabalha. Né? A questão é que, se você pensar que esse sistema onde funciona uma sala de aula com 35, 40 alunos, ele também tem uma outra cultura escolar. Né? Veja bem, o que o PISA diz é que esse conjunto de políticas públicas tem que estar alinhado. Então, é fundamental essa mudança, porque, obviamente, numa sala, se parte do trabalho do professor é organizar a bagunça, quanto menos, mais fácil. Né? Mas se ele não é verdade que não é possível desenvolver um trabalho pedagógico, principalmente depois da alfabetização, com números de 30 a 35 alunos. Até porque muitos países fazem, muitas escolas fazem, né, públicas e privadas. Então, eu acho que é difícil dar essa resposta, né, porque eu teria que analisar o teu contexto. Mas eu posso te dizer o que os estudos do PISA encontram com relação a esse tema. Olá, Paula. Eu sou Sônia Krupa, secretária de Educação de Suzano. Então, eu queria fazer uma pergunta a você, pelos exemplos que você deu. Você mencionou, ao longo da sua exposição, escolas dos Estados Unidos a outras, onde os professores assumiram um projeto de autoria. Um
um projeto onde a autonomia radical, no sentido daquele que move um coletivo, esteve presente. Então, eu queria te perguntar um pouco isso. Como é que a Fundação analisa e pode nos ajudar na construção desses exemplos bem-sucedidos, onde os professores autores assumem a decisão do projeto político-pedagógico da escola e onde a questão das habilidades, talvez elas tenham um papel menor. O controle por uma avaliação padronizada também baixa. E, na verdade, o que se destaca é a condição de sujeito da escola, que vocês mesmos destacaram. Então, talvez esse seja um caminho, mas talvez não seja aquele que os padrões de avaliação centralizados podem nos dar. A professora que me antecedeu um pouco colocou a discussão do que acontece em sua cidade. Interessante. Agora, veja, se a gente puder, né, ter os professores também coautores de processos de avaliação, né, e não as avaliações centralizadas, quaisquer que sejam elas, talvez a gente possa, de fato, recuperar a qualidade. E acho que isso é um processo de formação. Mas eu queria te ouvir, Paulo. Boa noite, Sônia. O PISA não coloca como dicotômico, e é isso eu acho que é uma das coisas interessantes desse relatório, a avaliação externa e a avaliação processual que é feito dentro de cada escola, né? Inclusive, ele diz o seguinte: é fundamental que as duas coisas sejam combinadas. Essa autonomia para elaborar o currículo e para fazer essa avaliação processual com esse monitoramento, esse sistema de controle externo, né? Elas não são divergentes, elas não se contrapõem nos sistemas que têm esse sucesso escolar que o PISA define como excelência e equidade. E por quê? Né? Porque a escola cabe, sim, se preocupar com as expectativas que foram decididas para todo a sociedade, no caso, um país, um estado ou um município. Agora, a forma como ela vai atingir isso é de sua autoria. Então, eu não acho, e o PISA não encontra essa dicotomia que você só tem autoria se não tem avaliação externa, né? Se tem avaliação externa, não tem autoria. Agora, eu acho que o Brasil tem um problema, ele peca na forma como a avaliação foi introduzida, né? Se a gente pensa, nenhum país criou avaliação para depois pensar as suas orientações curriculares, as suas expectativas. Então, essa forma como ela foi introduzida talvez dê a impressão, porque ela não foi fruto de um consenso nacional sobre o que nós acreditamos que todos os brasileiros devem saber fazer, né, e conhecer ao final de cada ciclo, senão veio uma avaliação e a gente correu atrás com a expectativa. Mas nos países onde essas coisas elas aconteceram da forma que elas deveriam acontecer, eu faço a discussão nacional. E a avaliação ela vem para garantir esse direito do aprender, né? E não o direito do aprender é discutido depois da avaliação, porque senão como que você tem uma avaliação se você não sabe não existe um consenso sobre o que todo mundo tem que saber, né? Mas essa é a história do Brasil e eu acredito que a gente tem que se adaptar a ela, né? Não acredito que tem que jogar a avaliação fora, mas eu acredito que a gente tem sim que definir essas expectativas a nível nacional e adaptar as avaliações a essas expectativas, se for o caso, né, delas serem diferentes. E a gente tem que ter expectativa para mais do que língua portuguesa e matemática. Gente, quando eu dei exemplo aqui, mas nenhum país só tem currículo de duas coisas, eles têm currículo de tudo, né? Ou expectativas de aprendizagem, orientações curriculares, de todas as coisas. Quer dizer, quando a gente não tem isso e tem uma prova que só vê duas disciplinas, a gente acaba focando nessas disciplinas. Quer dizer, a ordem inversa, mas ainda assim eu acredito que a gente não pode jogar o bebê com a água do banho. Do município de Cosmorama, interior de São Paulo. Eu sou secretária municipal de educação desde 2003.
e temos procurado desenvolver o trabalho de forma que os nossos alunos tenham cada vez mais qualidade de ensino. Tudo isso pontuado e destacado aqui muito bem, com certeza nos faz refletir melhor, não é, sobre o que podemos fazer para melhorar, cada um dentro do seu contexto. Mas eu queria também destacar que sou coordenadora e professora do curso de Pedagogia da Unifev, Centro Universitário de Votuporanga. E não poderia deixar de falar, tanto quanto a colega o fez, que os cursos de Pedagogia têm se preocupado muito com a formação de professores, não podemos generalizar. Nós temos um curso de 4 anos, que se preocupa extremamente, temos nota 4 no ENAD, estamos entre as 20 primeiras das particulares, e temos também tanto o PIBID como o Bolsa Escola Pública da Alfabetização. Então, eu gostaria aqui de deixar pontuado para os nossos colegas secretários que eu acredito que a grande maioria dos cursos de pedagogia hoje tem se preocupado e muito com a formação desse docente da educação infantil e séries iniciais do ensino fundamental. Muito obrigada.